Olá, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje para o capítulo de número 8 do livro Eu e Minha Boca Grande, escrito por Joyce Meyer. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A sua língua está salva? Eu me lembro quando Deus falou ao meu coração: Joyce, está na hora de sua língua ser salva. Isso pode soar estranho, mas é verdade. É possível ser salvo e não parecer. Um indivíduo pode ser um filho de Deus e ainda assim não falar como tal. Sei porque eu era assim. Não basta ser salvo, a língua deve ser salva também. O apóstolo Paulo chama esse processo de desenvolver a vossa salvação. O que significa exatamente desenvolver a nossa salvação? Em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo declarou plenamente que a salvação não pode ser ganha. Ela é dada pela graça de Deus e recebida mediante a fé. A salvação não é a recompensa por boas obras para que ninguém se glorie. No nosso nascimento, Deus, por sua graça, misericórdia, amor e bondade, envia seu Filho Jesus Cristo para viver em nós, nos confere seu Espírito Santo e cria em nós um novo coração. Deus faz todo o trabalho e nós recebemos o dom gratuito da salvação pela fé. Trabalhar a salvação que recebemos gratuitamente é uma outra etapa da nossa caminhada com Ele. Deus deposita a semente e nós cooperamos para a obra do Espírito Santo para que a semente cresça como uma planta que se apodera de todas as áreas da nossa vida. Cultivando a semente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. É o teu descendente, que é Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a semente. Gosto disso porque significa que se tiver uma semente, vou ter uma colheita. Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada. O solo no qual ela é plantada deve ser arado e sem ervas daninhas. Nosso coração e nossa vida são o solo. Tudo o que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez. Há um grande trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo sabe como e quando. Enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, temos de submeter a ele nossa vontade, o que significa submeter a carne à liderança do Espírito. Se cada um pudesse se lembrar no início de sua caminhada com Deus e fizesse um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo mudou desde então, ficaria maravilhado em reconhecer quão diferente está agora, comparado ao que era quando começou. Lembro-me de que Deus começou a trabalhar a minha questão da minha independência, pois não conseguia fazer nada sozinha. Depois foi a vez das minhas motivações. Ele me mostrou que o que eu fazia não era tão importante. O mais importante era por que fazia. Deus lidou com as minhas atitudes com aquilo ao qual eu assistia na TV e no cinema, com a minha maneira de vestir, com os meus pensamentos e com a minha língua, naturalmente. Para ser sincera, Deus tem tratado mais constantemente da questão da minha língua do que qualquer outro aspecto. Quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo com certeza levanta-se e vai tentar roubar isso. Desde que fui chamada para ensinar a palavra de Deus, Satanás está sempre se intrometendo na propriedade do Senhor. Claro que aprendi muitas coisas sobre a língua no decorrer dos anos, mas chegou o dia em que Deus me disse: está na hora da sua língua ser salva. Sabia que isso não era apenas um pequeno ensinamento do Espírito Santo sobre o poder das palavras, mas uma revelação sobre mudança de vida por intermédio da língua. Endireite sua língua. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta e nem perversa. Provérbios, capítulo 8, versículo 6 a 8.
Quando li esses versículos, sabia que tinha um longo caminho a percorrer. Eu estava orando por uma unção mais forte no meu ensino e ministério, e Deus tinha que mostrar 3 homens na Bíblia que foram chamados, mas que tiveram problemas com a língua. Deus me revelou que foi preciso tratar primeiro das palavras, da língua desses homens, antes que ele pudesse usá-los da maneira que tinha planejado. A língua temerosa de Jeremias. A mim, Jeremias, me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus meu, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos os que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Deus chamou Jeremias como um profeta às nações e imediatamente Jeremias começou a falar coisas que Deus não tinha dito. Deus tinha de endireitar a língua de Jeremias antes que pudesse usá-lo. Não será diferente conosco. Primeiro devemos entender que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não devemos dizer que não podemos fazê-lo. Se Deus diz que podemos, então podemos. Frequentemente falamos de nossas inseguranças ou verbalizamos o que os outros disseram sobre nós ou o que o diabo nos disse. Precisamos dizer sobre nós mesmos o que Deus disse sobre nós. Jesus disse: não falo minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que eu tenho ouvido do meu Pai. João capítulo 8, versículo 28 e capítulo 12, versículo 50, parafrase da autora. Deus nos chama para isso mais alto. Ele nos desvia a não mais falar nossas próprias palavras. Ele quer que falemos não o que vem da alma, mas o que vem do Espírito. Deus está preparando o seu povo para ser usado por ele na colheita do final dos tempos. Ninguém é usado sem preparação. Isso significa que Deus deve lidar conosco e que devemos nos submeter a ele. Deus quer nos lapidar. Ele tem trabalhado em nossa vida há anos, mas agora está na hora de alguns ajustes finais. Você provavelmente ouviu outras mensagens sobre a língua antes. Por isso, essa palavra pode não ser uma nova revelação para você. Mas a verdade é que, como muitos de nós, você continua tomando certas liberdades que já não são lhe permitidas. Nova etapa, novo demônio. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Jeremias capítulo 5, verso 14. Deus está nos chamando para subir mais alto em uma nova etapa. E em cada nova etapa do poder e das bênçãos de Deus, experimentamos nova oposição. No passado, Jeremias pode ter falado da maneira que falamos agora, mas Deus estava chamando para uma nova etapa. Nela, aquele tipo de fala lhe causaria sérios problemas. Devemos reconhecer que palavras erradas podem abrir portas para o inimigo que não desejaríamos. Durante anos, Deus me falou para não abrir portas e um dia ele disse: Joyce, esqueça as portas. Satanás está procurando uma pequena brecha para entrar na sua vida. O que quer que Jeremias tenha feito não foi tão agressivo contra o reino das trevas como o que Deus tinha planejado. Creio que a mesma coisa acontece na minha vida e na sua. Coisa que Deus deixou passar anteriormente, agora não são mais permitidas. Não podemos andar na carne e, na hora de exercer nosso dom ministerial, tentar entrar no Espírito novamente. Não haverá nenhum poder, nenhuma unção. Deus disse a Jeremias que transformaria sua palavra como fogo em sua boca e o povo em lenha. Eu creio nesta mesma coisa em minha vida e no meu ministério.
Quando falo as palavras de Deus, quero que tenha efeito dramático na vida das pessoas, mudando-as radicalmente. Você deveria querer também. Não temos mais tempo para um pouco aqui e um pouco lá. Isaías 20, versículos do 10 ao 13. É hora de continuar a obra de Deus. Eu li alguns livros que falavam de reavivamentos passados e de como a unção do Senhor era poderosa na pregação. Centenas de pessoas caíam ao chão e começavam a clamar por livramento e salvação. Creio que essa é uma manifestação de Deus transformando as palavras da boca do pregador em fogo e o povo em lenha. Isso não acontecerá conosco se permitirmos que haja misturas de palavras em nossa boca. Talvez não experimentemos a perfeição completa nessa área, mas é hora de tratarmos esse compromisso de maneira muito mais séria. Orei por uma unção mais forte e Deus estava prestes a dá-la, mas primeiro ele disse: Joyce, é hora da sua língua ser salva. Quando pedimos algo a Deus, há coisas que devem ser removidas primeiro do caminho para que a unção possa ser liberada. Ao adquirir uma nova mobília de quarto maior que a anterior, você deve ter que mudar algumas coisas para acomodá-la melhor. Não fique de luto pelo que tem de acabar. Alegre-se pelo que está chegando. A língua pesada de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo capítulo 4, verso 10. Quando Deus chamou Moisés para ser seu porta-voz a Faraó e aos israelitas, ele alegou que não era tão eloquente para fazer o que Deus queria, porque tinha um problema com a boca. A resposta de Deus foi: Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Versículo 11. Às vezes pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. Quando entendi que Deus me chamou para ministrar sua palavra em larga escala, eu lembrei que sou mulher. Duvido que Deus tinha se esquecido desse fato alguma vez. Eu mesma não vi nenhum problema nisso, mas conhecia pessoas que não aceitavam, o que criou uma certa dúvida em mim. Aquela dúvida tinha que ser eliminada antes que eu pudesse prosseguir. No versículo 12, Deus disse a Moisés: Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca e te ensinareis o que há de falar. Da próxima vez que Deus chamá-lo para fazer por ele e o medo nascer em você, lembre-se, se ele o enviou, ele será a sua boca e o ensinará o que dizer. Os lábios impuros de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 9. O chamado de Isaías é um exemplo excelente da necessidade de Deus purificar a língua antes de usar o homem. A passagem bíblica me ensina que quando entramos na presença de Deus, Ele vai lidar conosco. Isaías percebeu que tinha uma língua impura. Creio que o clamor do seu coração era por mudança, por isso Deus lhe enviou ajuda. A aproximação do serafim com uma brasa viva é registrada aqui como um acontecimento instantâneo, o que nem sempre vai acontecer conosco. Preferiríamos um livramento milagroso,
mas normalmente, creio que na maioria das vezes, o Senhor tem de nos colocar em um processo de limpeza. O que precisamos extrair desses versículos é o princípio estabelecido neles. O verso 7 declara que o pecado de Isaías foi perdoado. Portanto, podemos presumir que sua língua impura era pecadora e precisava ser purificada. No versículo 8, vemos o chamado de Isaías. Deus disse: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Isaías respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Seu coração queria servir ao Senhor, o que Deus já sabia antes de levá-lo à sua presença. Deus sempre busca alguém que tem um coração perfeito em relação a Ele, não necessariamente alguém que tenha um coração perfeito diante dele. Quando o Senhor tem o coração, Ele sempre pode mudar o comportamento. Essa verdade deveria encorajar quem quer ser usado por Deus, mas sente que tem defeitos demais. Deus usa vasos rachados. Vamos a Ele como estamos e Ele nos molda e nos transforma em vasos para seu uso. Isaías capítulo 6, verso 8 e 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Depois que os lábios de Isaías foram purificados, no versículo 9, Deus disse: "Vai e dize a este povo." O chamado, a unção e a capacitação às vezes são concedidos separadamente e em diferentes períodos de tempo. Chamado, unção e capacitação lançaram fundamento antes da edificação. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Deus me chamou e me ungiu, e essa unção aumentava enquanto eu ganhava experiência na ministração e me submetia à obra do Espírito Santo em minha alma. Ele me capacitou, me liberou para seguir em frente e começar a edificar o seu reino somente depois que um fundamento adequado foi construído. Se você quer edificar o reino de Deus, deve gastar tempo em lançar o fundamento adequado. Um dos primeiros passos para lançar esse fundamento é endireitar sua língua. Senhor, salva minha língua. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Jeremias, Moisés e Isaías perceberam que Deus tinha de mudar algumas coisas na língua deles para poder cumprir o chamado divino. O mesmo acontece comigo e com você. Deus curará a nossa língua, mas primeiro devemos entender que necessitamos de cura. Jesus disse que a verdade nos liberta. O que precisamos dizer ao Senhor é: minha língua precisa ser salva.